Vamos tratar hoje, no nosso news de hoje, voltando a discutir o nosso novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, comentário do professor Edson Gomes, auxiliar e técnico de enfermagem. O nosso portal aqui é o Enfermagem News, né? Depois o vídeo vai estar disponível lá no canal do professor Edson Gomes no YouTube e vai estar também compartilhado no Facebook do professor Edson Gomes. Lembrando que já nós discutimos já desde o preâmbulo até o artigo 55 e hoje nós vamos iniciar a partir do artigo 56. Lembrando que nós estaremos fazendo os comentários e caso alguém queira participar, fazendo intervenções e perguntas, nosso Face Espectador estará livre e liberado para fazer isso. A nossa intenção não é só produzir o conteúdo, mas que o conteúdo possa ser discutido, sobretudo com os profissionais de enfermagem ou com qualquer outro profissional que tenha dúvidas, né? Então vamos lá. Nós paramos no artigo 55, o último vídeo, a sexta parte, né? Você pode assistir todas as partes, desde a primeira parte até a sexta parte, já está disponível no nosso canal no YouTube. Se você desejar assistir, você acessa Professor Edson Gomes no YouTube, ou então bota lá Novo Código de Ética, que eu acho que vai aparecer. E já discutimos desde o artigo, desde o preâmbulo, repetindo até o artigo 55. E hoje vamos iniciar com o artigo 56. Lembrando que essa é a parte dos deveres, tá? O artigo 56 trata-se de uma série de deveres que o profissional de enfermagem tem. Então, o artigo 56 diz: estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovadas nas instâncias deliberativas. Então, você imagina aí que essa responsabilidade, que esse dever é um dever, digamos assim, mais voltado para aqueles que coordenam, né, os processos de enfermagem. Mais diria aí que mais voltado para os enfermeiros. É óbvio que algum técnico de enfermagem que estiver coordenando algum tipo de processo, diante da situação, ele vai coordenando um tipo de processo que não seja privativo dos enfermeiros. Tem alguns tipos de processos que dentro da enfermagem ele é privativo do enfermeiro. Então, se esse processo não é privativo, o técnico vai poder coordenar, ele vai estar submetido a isso. Se não, digamos assim, essa obrigação é uma obrigação especificamente do enfermeiro, né, do chefe da equipe, do RT, do coordenador, enfim, do profissional de nível superior. O artigo 57 diz: cumprir a legislação vigente para pesquisa envolvendo seres humanos. Então, a gente sabe que tem regras específicas, né, de pesquisa que envolve seres humanos, e quando o profissional de enfermagem, né, e aí mais uma vez a gente se volta para o enfermeiro, mais especificamente, já que nós, técnicos auxiliares de enfermagem, nós temos uma participação, digamos assim, mais ativa em pesquisa, né, algumas vezes você participa de trabalhos em conjunto, né, trabalho coletivo, mas especificamente nas pesquisas você não tem né, você não faz essas pesquisas, muito dificilmente faz essas pesquisas, né? A gente faz pesquisa, eu faço pesquisa em outros campos de conhecimento, mas especificamente para a enfermagem não. Embora nós tenhamos feito alguns escritos, nós temos estudado aí para produzir alguma coisa, mas especificamente não é pesquisa que envolva os seres humanos, né? Então você precisa dar conta de toda a legislação, né? Conselho, comitê de ética da instituição, registrado no conselho de sua pesquisa. Então tem toda uma série, tem todo um arcabouço de atividades que você tem que fazer para garantir a sua pesquisa e para se resguardar enquanto sua pesquisa. O artigo 58, ele diz assim: respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa em todas as suas etapas. É também voltado mais para
para o pesquisador, né? A gente sabe que, independente de ser enfermeiro ou não, esses preceitos éticos devem ser respeitados, independente de ser auxiliar, técnico, enfermeiro ou qualquer outro profissional. Uma das coisas que tem que se pensar de verdade é no respeito a esses princípios éticos. Esse princípio ético ele remonta, por exemplo, e aí vem a questão muito especificamente do direito, que é a bioética, né? E são princípios da não maleficência, princípios da beneficência, são diversos princípios que estão presentes ali nessas pesquisas, e dependendo das etapas, em todas as suas etapas é preciso fazer essa observação. O artigo 59, ele vai dizer assim: somente aceitar encargos ou atribuição quando se julgar técnico, científico e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outro. Aqui tem algumas questões presentes nessa situação, que é a questão, por exemplo, os encargos e atribuição. Então, existe na enfermagem atribuições específicas para enfermeiro e atribuições que pertencem que o enfermeiro e o técnico pode fazer, mas que o técnico tem que fazer sob supervisão do enfermeiro. Então, se, por exemplo, esse encargo, essa atribuição for passada tão somente para o técnico, ele tem o dever de se recusar, né, o dever de se recusar a realizar, por se julgar, digamos aí, técnico-cientificamente e legalmente não apto para exercício da atividade. Então, ele tem que ter esse devido cuidado, saber quando ele pode fazer a atividade, quando ele pode fazer essa atividade requer, primeiro, que ele seja coordenado e supervisionado pelo enfermeiro, e aí, se não tiver o enfermeiro, ele não vai poder realizar a atividade, portanto, ele vai estar descumprindo aí um mandamento legal que é lá da 7498, não do Código de Ética. O artigo 60 ele vai dizer: respeitar no exercício da profissão a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Embora seja uma questão, né, a questão ambiental seja uma questão hoje que atinge a todos e que é responsabilidade de todos, até a própria Constituição traz isso, mas aqui o Código de Ética ele vai mais além, ele traz uma situação específica, que é a situação, por exemplo, de respeitar no exercício da profissão. O profissional de enfermagem ele é obrigado a respeitar no exercício da profissão a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento de resíduos sólidos e no serviço de saúde. Então, observar a situação de descarte do lixo, a situação de armazenamento desse resíduo sólido, a situação de distribuição e coleta desse resíduo sólido. E a gente sabe que parte dos profissionais de enfermagem, sobretudo enfermeiro, são responsáveis pelo gerenciamento de resíduo sólido. Então, elaborar plano de gerenciamento de resíduo sólido, executar plano de gerenciamento de resíduo sólido, e neste momento que ele está fazendo isso, ele tem que levar em conta a legislação vigente sobre a preservação do meio ambiente, que tipo preservação do lençol freático, preservação de mata ciliar, preservação de bioma de caatinga, preservação do bioma de manguezal, então estuário de rios. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando o profissional de enfermagem vai desenvolver um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e quando ele vai executar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tão logo, se ele pega o plano já feito e ele vai executar o plano, de pronto, ele vai ter que observar se as legislações estão sendo cumpridas. Caso contrário, ele vai cair aqui nas malhas do Código de Ética dos Profissionais. E com o artigo 60, nós encerramos a parte dos deveres e responsabilidade. E nós vamos entrar agora, a partir do artigo 61, no capítulo 3, né? Capítulo 3 das proibições. Essas proibições é aquilo em que o profissional de enfermagem não pode fazer em hipótese alguma. Ele é proibido de fazer essas ações que o Código começa a citar a partir do artigo 51.
E aí uma primeira ação que ele não pode executar é executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética e legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Então, atos contrários ao Código de Ética, atos que atentem contra a Lei 7498, atos que atentem contra a Lei 2605, atos que atentem contra a Lei 9505, atos que atentem contra a lei, com o decreto-lei que regulamenta a Lei 7498. Então, de cara aí, essas 5 ou 6 legislações que nós citamos, em hipótese alguma, o profissional de enfermagem, e aí os 2 níveis de profissional de enfermagem, profissional de nível médio e profissional de nível superior, eles estão proibidos, o termo são das proibições, eles estão proibidos de executar esses atos. Tá? O artigo 62 vai dizer o seguinte: executar atividade que não seja de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. São diversas discussões sobre especificamente essa atividade, né? Que atividades são essas? E aí eu traria uma aqui simples, que todo mundo conhece aí no dia a dia, é a bola da vez: o transporte de paciente em ambulância. O transporte de paciente em ambulância é privativo do enfermeiro. Tá? Por que é privativo do enfermeiro? Porque técnico e auxiliar de enfermagem, ou auxiliar e técnico de enfermagem, não pode realizar transporte de paciente em ambulância, não pode realizar o transporte de paciente sem a presença do enfermeiro. Então, na medida que ele vai realizar esse transporte, ele está fugindo da competência técnica dele, porque ele não tem, está fugindo da competência científica, ética e legal. Ética porque o Código de Ética já diz que ele não pode fazer isso. E legal porque a Lei 7498 diz que ele só tem que trabalhar mediante coordenação e supervisão de enfermeiro. Mesma coisa, o decreto regulamentador fala a mesma coisa em seu artigo 5º, que as atividades de técnica auxiliares de enfermagem devem ser realizadas mediante coordenação e supervisão de um enfermeiro. Nós temos ainda aí o artigo 63, que tem uma outra situação que eu julgo interessante: colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitam a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional da enfermagem. É muito comum, por exemplo, a gente ver, essa semana nós fizemos uma palestra sobre assédio moral, e a gente inclusive tratou desse assunto com muita propriedade, uma vez que, por exemplo, quando o profissional de enfermagem, seja de nível médio ou de nível superior, mais especificamente nível superior, ele, junto com um outro profissional, o diretor do hospital, junto com o diretor executivo, diretor administrativo, junto com o gerente geral de recursos humanos, né? Que é o caso da colaboração, ou quando eu digo junto, ele se acumplicia-se, né? E aí essa cumplicidade ele vai da pessoa física à pessoa jurídica. A pessoa física, como eu já disse, o gerente de recursos humanos ou o diretor, ou quando ele está ligado a uma empresa, especificamente a uma empresa, ele desrespeita a legislação e os princípios de disciplina do exercício da enfermagem. Caso prático, determinar, por exemplo, que técnico de enfermagem vai realizar transporte de pacientes sem a presença do enfermeiro. Então, há de se apurar aqui de quem foi a responsabilidade, né? E se houve esse acompliciamento. Se se acompliciou, é julgado pela cumplicidade, ou se apenas colaborou com a pessoa física ou jurídica. O artigo 64, ele vai dizer: provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família ou coletividade quando no exercício da profissão. A gente já viu anteriormente da
responsabilidade e da obrigação que o profissional de enfermagem tem, inclusive sendo compulsório nos casos de menor ou do adolescente, no caso de violência contra a mulher. E aqui, mais uma vez, ele traz de forma genérica, e aí inclui todo mundo, né? Ele diz: provocar, cooperar, ser conivente ou omisso. Então, qualquer ação do profissional, desde que ele não tome uma ação positiva para coibir, de qualquer forma de violência, qualquer forma ou tipo de violência. Tá? Pode ser violência física, pode ser violência psicológica, pode ser violência sexual, qualquer forma de violência. Esse que está dito aqui, qualquer forma de violência. Então, ele vai justamente contra a pessoa, a família e a coletividade. A violência produzida contra o paciente. A violência produzida contra o acompanhante, né? Ou a violência produzida contra a coletividade. Isso já no campo dos direitos, chamado de direitos difusos, né? Então é bem importante, a gente sempre trabalhou essa questão quando a gente estava trabalhando na confecção desse código de ética, que é no exercício da profissão. Saiu do exercício da profissão, largou o plantão, não entrou no plantão ainda, essa proibição cessa. Tá? Eles têm que estar no plantão, eles têm que estar no exercício da profissão. Isso foi uma discussão muito presente nossa, e nós tínhamos alguns companheiros que pensavam em aplicar o código de ética em qualquer situação. Então nós discutimos muito isso. Então, como nós discutimos o processo, nós participamos do antigo código de ética e construímos esse novo. É claro que essa construção foi uma construção a 4 mãos, digamos assim, como se fala em outras palavras, pelo Brasil inteiro, mas uma de nossas colocações e de nossas anotações foram nesse aspecto. E sempre se frisar a necessidade de dizer que era no exercício da profissão. O artigo 65 ele atinge diretamente as questões mais relacionadas ao trabalho, né? Que é aceitar cargo, função ou emprego, vaga em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código de Ética e Legislação do Exercício Profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega utilizando de concorrência desleal. Então, solicitar, por exemplo, que um diretor demita fulana para que você assuma o lugar dessa pessoa é um caso típico disso aqui. Agora, é importante que o denunciante ele tenha um conjunto probatório disso, né? Que ele aceitou o cargo, a função ou o emprego e que esse cargo ou função foi decorrente de fatos que envolveram a recusa ou a omissão motivada por necessidade do profissional de cumprir o presente processo ético. Uma das formas de fazer isso é se a pessoa que está deixando o cargo notificou o Conselho de Enfermagem, ou notificou o Ministério Público, ou notificou em juízo que estava sofrendo a demissão em razão do Código de Ética, em razão do cumprimento do Código de Ética. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui, um enfermeiro que se recusa a fazer o transporte do paciente, porque ele se recusa a determinar que o técnico vai fazer isso, porque se ele for fazer, ele vai deixar o plantão que ele está tomando conta só. Ou seja, ele tem a opção de ir fazer o transporte ou ficar cuidando do plantão onde ele está trabalhando. No entanto, ele se recusa a mandar que o técnico vá fazer esse transporte. Nessa recusa, ele está dando cumprimento ao Código de Ética. Tá? Se a demissão dele vier em função disso, mas ele tem que fazer esse registro, é preciso que ele faça esse registro, não é uma fala tão somente, ele precisa registrar isso com antecedência, né? Ele precisa ter o registro disso, aí sim está configurado a função aí do artigo 65. O artigo 66 diz assim, permitir que seu nome conste em quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. É muito comum, por exemplo, você ter um profissional de enfermagem
de uma categoria com um nome na escala de outra categoria. Trocando em miúdos, o que o artigo está dizendo é permitir que seu nome conste em quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênero quando, nestas, não exercer função de enfermagem estabelecida na legislação. Por exemplo, você pegar um técnico de enfermagem que tem a formação em enfermagem, ele é enfermeiro e é técnico de enfermagem. Coloca o nome na escala como enfermeiro, mas não exerce a atividade de enfermeiro. Então, para o conselho, quando o conselho chega para fiscalizar, o conselho vai entender que a instituição está atendendo o dimissionamento do personal de enfermagem. No entanto, na prática, não vai estar dimissionado porque ele exerce funções de técnico de enfermagem. E aí você vai dizer, mas isso é possível? Com certeza. Isso é possível e é uma realidade nossa. Tá? É uma realidade nossa. Então, esse artigo ele tem justamente esse condão e dá esse tratamento. São várias situações. Por exemplo, alguém que coloca o nome numa escala de profissional de enfermagem e não vai para os plantões. Ele nunca vai para os plantões. Ele nem é contratado da casa, mas ele sabe que o nome dele consta lá para uma eventual fiscalização, do conselho sobre dimissionamento de profissional, a escala vai estar completa. Só que ele nunca foi lá. Então, identificada a situação, ele vai responder justamente nesse artigo aí, que é o artigo 66. O artigo 67 vai trazer a seguinte hipótese. É proibido receber vantagem de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefício de qualquer natureza para si ou para outro. São diversos casos aqui que a gente pode citar. A vantagem é de instituição, de empresa, pessoa, família e coletividade. E aí vamos mostrar um exemplo fático aqui. Um enfermeiro, tá, que trabalha numa instituição X e que o gerente de uma empresa, por exemplo, se internou nessa situação. Ele trabalha num hospital, o gerente de uma empresa A se internou nessa situação e o gerente dessa empresa chama ele, olha, você dê uma cobertura, a empresa chama o outro gerente, você dê uma cobertura mais, digamos assim, diferenciada a esse gerente, que nós vamos lhe gratificar. Tá? Essa gratificação, esse bônus, do ponto de vista desse artigo, do ponto de vista do artigo 67, ele é proibido. E quem o recebe está o fazendo aos arrepios da lei. Então é importante que a gente atente para isso, porque muitas das vezes a gente recebe presente, por exemplo. O presente, ele é possível presente, mas o presente ele é possível desde que o seu valor não seja exorbitante. Alguém que recebe um presente de valor exorbitante, ele vai cair justamente neste processo aqui, até porque isso configura depois, né? Ele vai prestar, ele vai ser compelido a dar uma assistência diferenciada a esse paciente. Então, o que o artigo visa é tão somente isso, né? Que é uma forma, digamos aí, de concussão ativa, concussão passiva, tá? É uma forma de o cara ser corrompido eticamente. Ele presta assistência diferenciada, além de receber da empresa para a qual ele trabalha, para a instituição que ele trabalha, os seus proventos e vencimentos, ele recebe também, por fora desses proventos e vencimentos, ele recebe também de um terceiro, seja uma empresa, seja da família, seja da coletividade. O artigo 68 diz o seguinte: valer-se, e aí mais uma vez entrar a questão, quando no exercício da profissão
de mecanismo de coação ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Nota-se que neste artigo 68, ele é o inverso do 67. No 67 ele recebe, ele é coagido mediante suborno. No 68 ele é o coator. Ele que vai utilizar do suborno, ele é que vai oferecer vantagens, né? Ele é que vai oferecer vantagens para conseguir outro tipo de vantagem. Ele vai oferecer presentes não comuns, ele pode oferecer dinheiro não comuns para ter acesso a qualquer hora do dia, para ter acesso a qualquer hora da noite, ou seja, de forma que ele termina constrangendo, termina fazendo uma coação a partir desse suborno que ele exerce sobre esses profissionais. Então o artigo 68 ele é no sentido inverso do 67. O artigo 69 diz claramente: utilizado o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atenta contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. A gente que trabalha, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com o assédio moral, e o assédio moral ele tem a vertente horizontal, né? A vertente horizontal e a vertente vertical. Ele pode ser verticalmente ascendente ou verticalmente descendente. Esse caso aqui ele é especificamente verticalmente descendente, de cima para baixo. Ele é os casos que mais ocorrem, e esse artigo ele tenta justamente coibir essa ocorrência. E vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um grupo de WhatsApp criado dentro da empresa, né? Um grupo de WhatsApp criado dentro da empresa ou criado para comunicação, e alguém que é diretor dessa empresa, alguém que é o chefe nessa empresa, resolve, por exemplo, coibir toda vez que um subordinado faz um tipo de postagem dentro desse grupo. Então aqui configura, se todas as vezes que ele faz a postagem, ele é imediatamente reprimido dentro do grupo para não fazer a postagem, embora qualquer outros possam fazer, quaisquer outro pode fazer. Toda vez que ele faz, ele recebe a reprimenda. Então fica claro aqui a existência de uma relação de assédio de forma vertical descendente, tá? E aí você tem muitas outras, né? Às vezes você tem um coordenador, por exemplo, que resolve mandar o técnico auxiliar para casa porque ele chegou 10, 15 minutos atrasado, ou resolve, por exemplo, fazer ações repetidas para que ele para provocar a demissão desse técnico, desse auxiliar. Ele remete então somente à possibilidade do profissional enfermeiro, coordenador, gestor de enfermagem, de atuar de forma coativa, de atuar de forma arbitrária sobre o seu subordinado. Esse artigo tem esse condão especificamente. E o artigo 70, né, onde nós vamos, por hoje, nós vamos parar, o artigo 70, nós paramos no 70 hoje, do 56 ao 70, e utilizar do conhecimento de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambiente onde exerça a profissão, como naqueles em que não exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos legais. Aqui tem uma situação que é meio complicada, né? Você imagina alguém que utiliza dos conhecimentos teóricos da enfermagem para a prática, por exemplo, para práticas abortivas, né? Então, teoricamente, ele vai estar usando os conhecimentos da enfermagem para a prática abortiva. Isso configura crime lá no Código Penal, certo? Configura crime no Código Penal. Configurando crime no Código Penal, ele é proibido de fazer essa prática, já aí pelo artigo 70, é isso que o artigo 70 está mostrando para nós.
As contravenções penais são, né, por exemplo, tem diversas contravenções penais, por exemplo, provocar uma alcoolemia, né, você sabendo que a quantos graus uma pessoa pode, quantos graus de álcool, o volume de álcool no sangue a pessoa pode apresentar, por exemplo, um exame de bafômetro, você induz essa pessoa a fazer o uso desse, ou faz essa indução de alguma forma, né? Então, aí você tem configurado aí uma contravenção penal, né? E aí o código ele é extensivo, ele diz que pode ser no ambiente onde exerce a profissão, quanto naqueles em que não exerce, ou qualquer ato que infringe os postulados éticos legais. Há uma discussão aí, eu creio que cabe uma discussão aí, né? Assim, se não está no exercício da profissão, ele vai responder por um crime especificamente, o outro que não o postulado ético. Eu creio, e eu sou premente defensor disso, a questão da ética é tão somente a questão relacionada ao exercício profissional. Eu não posso pensar, por exemplo, alguém que comete uma contravenção penal, que seja profissional de enfermagem, que cometa uma contravenção penal, que seja punido pelo Código de Ética, muitas das vezes quando ele não está nem empregado, ou muitas das vezes como o registro dele no conselho, ele tem apenas somente registro no conselho. Então, para mim, cabe uma discussão importante do ponto de vista teórico, filosófico, né? Cabe, porque ele extrapola o limite da profissão, já que o Código de Ética é um Código de Ética profissional. Então, ele atua especificamente no âmbito da profissão. Então, eu não vejo aqui, eu acho que cabe uma discussão, talvez depois isso seja revisto, né? Alguém, por exemplo, que mesmo sendo profissional de enfermagem, aplica uma dose letal em uma pessoa, isso não quer dizer que ele vai responder no Código de Ética ao invés de responder pelo Código Penal. Mas isso é uma discussão, a gente né, precisa ainda amadurecer, o Código é novo, talvez possa amadurecer essa ideia ad futuro. Com o artigo 70, encerramos hoje a 7ª parte da nossa discussão sobre o Código de Ética, nossos comentários sobre o Código de Ética. Tá? Mais tardar amanhã ou depois, esse vídeo vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, o canal do professor Edson Gomes. Vai ficar disponível aí sem nenhum tratamento na forma que está aqui na nossa página Enfermagem News e vai ser compartilhado também na página do professor Edson Gomes. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo E-News por dentro do novo Código de Ética.